Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso assunto a respeito da terapia nutricional, né? Eu já falei um pouco sobre quais são os propósitos e os objetivos da nossa aula, então esses vão se aplicar também a esse assunto ao qual nós vamos ver. A gente falou um pouco sobre, no vídeo passado, sobre a dietoterapia e como ela está interligada com a importância da via oral e também com os cuidados da nutrição, da enfermagem e de outros profissionais da saúde. Então, como a gente viu, a terapia nutricional ela é um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Então, mais uma vez reforçando que muitas vezes o paciente ele vai ter uma doença, uma patologia crônica e a única coisa que nós, como profissionais, vamos poder fazer por esse paciente é manter o seu estado de saúde ou recuperá-lo. E muitas vezes a gente vai conseguir curar, mas vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, certo? Então, a gente falou um pouco no primeiro vídeo sobre a nutrição oral e a importância que essa nutrição ela tem, não só a importância, mas também a preferência, né? Que sempre que o paciente ele puder usar a via oral, ela vai ser a privilegiada e a ofertada, porque além dela ter um baixo custo, ela oferecer uma melhor aceitação do paciente, ela vai ser a mais fisiológica. Isso quer dizer o quê? Que eu vou poder trabalhar a fisiologia do meu organismo da melhor forma, da maneira mais íntegra e completa do que outro tipo de terapia possa trabalhar. Então, como vocês podem ver aqui, só voltando um pouco nessa imagem, tem alguns tipos de terapia nutricional. A gente tem a nutrição interal, a nutrição oral e a nutrição parenteral. E hoje, nesse slide, a gente vai falar um pouco sobre a nutrição enteral. Então, segundo uma resolução, é como se fosse um documento que define o princípio desse tipo de terapia. Então, segundo a RCD 63, publicado pela Anvisa, ela diz que nutrição enteral é justamente alimento para fins especiais com ingestão controlada de nutrientes, na forma tanto isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral. É industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou para complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme as suas necessidades nutricionais em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Então, como a gente consegue ver através dessa RCD, né, dessa resolução, que a nutrição integral ela vai permitir justamente a introdução alimentar para um paciente que se encontra em um tipo de regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, exclusivamente através das sondas ou em alguns casos por via oral, né? Vale ressaltar, e para ou substituir ou complementar a alimentação oral, ou seja, quando aquele paciente não pode usar a via oral, que é a mais preferível, a gente vai ter que utilizar um outro tipo de terapia, um outro tipo de tratamento para que esse paciente ele não fique desnutrido, ele não passe fome e para que o alimento seja o remédio desse paciente. Então, quando eu devo indicar a nutrição integral, a terapia integral para o meu paciente, né? Qualquer indivíduo sem condições de atender ao menos 60% de suas necessidades nutricionais. Seria aqueles pacientes que estão em risco de DEP. Para quem tem dúvida o que é DEP, aqui embaixo eu coloquei. DEP significa desnutrição energética proteica. Significa que aquele paciente ele está desnutrido, perdendo tanto energia do seu organismo, como também proteína, voluntariamente. Ou seja, qualquer indivíduo sem condições de atender 60% das suas necessidades de maneira voluntária, por meio da via oral. Ou seja, ele já não consegue usar essa via, desde que o trato gastrointestinal seja funcionante
e tem a capacidade de digerir e absorver alimentos. Então, qual é a indicação para a nutrição enteral? Quando eu vejo que o meu paciente ele está com a via oral comprometida, ou seja, ele não tem como usar essa via, mas o trato gastrointestinal ainda está ativo. O estômago funciona, o intestino funciona, então eu consigo usar a terapia enteral para ajudar esse paciente a continuar se alimentando, né? Então, como vocês podem ver aqui, qual seria a melhor indicação? Quando eu vejo que meu paciente ele não quer comer, ele não pode comer, esse comer que eu falo é mastigar. Ele não deve comer mais, ele não absorve o que ele está comendo, ou ele não come o suficiente. Então, a gente vê que tem algumas pessoas que mesmo com a via oral facilitada, mesmo com a via oral que não está comprometida, o paciente ele tem dificuldade de engolir, ele tem dificuldade de mastigar, ele pode se engasgar, ele pode vomitar. Então, eu tenho que ver se realmente a via oral, por mais que ela seja preferível, ela é a melhor nesse momento para o meu paciente. Eu tenho que ter o olhar clínico e crítico para dizer se de fato eu posso estar ofertando essa via para ele. Então, quais seriam algumas coisas que se encaixariam nesse não quer comer, não pode comer, não deve, não absorve? Como vocês podem ver aqui, eu deixei em vermelho alguns pontos que poderia ajudar a gente a observar qual o melhor tipo de terapia. Por exemplo, um paciente que ele se encontra inconsciente, vamos supor que ele está desmaiado, ele não tem capacidade de mastigar. Então, vamos supor que o paciente que entrou em coma, como é que eu vou fazer que um paciente coma pela via oral? Ele não tem nada na boca dele. Ele pode mastigar, ele pode engolir normal, mas ele está em coma. Que tipo de terapia eu vou poder ofertar para que esse paciente ele consiga alcançar as suas necessidades? Eu vou ofertar a via enteral, né? Anorexia nervosa é aquela paciente, muitas vezes são o grupo feminino, que é mais acometido pela anorexia, que cada vez que ela sente que ela está comendo, ela está engordando, ela vai lá e vomita. Então, a via oral, de uma certa forma, ela fica prejudicada, né? E alguns pacientes, quando eles chegam no hospital, eles já chegam em estados muito críticos, né? E isso influencia muito na sua qualidade de vida e também no seu estado nutricional. Então, às vezes, a via oral para um paciente que tem esse tipo de patologia, desse tipo de distúrbio psicológico e nutricional, ele não vai poder usar a via oral. Então, nesse caso, eu vou poder aconselhar o uso da terapia enteral. Também lesões do sistema nervoso central, uma vez que a gente sabe que o cérebro é o comando do nosso corpo. Se o meu cérebro ele está deficiente, ele não está bem, ele está lesionado, isso significa que eu vou ter dificuldade de receber alguns estímulos. E esses estímulos podem me trazer um engasgo, podem me trazer uma regurgitação, podem me trazer inúmeros problemas. Então, se eu vejo que é um paciente que tem determinada dificuldade ou alguma lesão no seu sistema nervoso central, eu não vou fazer isso para que possa trazer uma complicação, algum trauma para esse paciente. E como vocês podem ver, entre outros, acidentes vasculares cerebrais, que está ligado às lesões no sistema nervoso, neoplasias graves, muitas vezes eu posso ter aí células que estão em metástase, células inflamatórias, que vai comprometer a deglutição do alimento e muitas vezes isso traz dor, traz trauma, traz queixo do paciente e a via oral vai ser vamos supor, uma judiação para esse paciente. Então, não vou ofertar a via oral, né? Eu vou fazer com que ele possa, naquele momento desse tipo de situação que ele está passando, ele vai ter que ser adaptado a uma via enteral. Quando ele melhorar, se ele melhorar, a gente evolui para a melhor forma mais fisiológica, que é a via oral. E aquele paciente que se encontra por coma em tempo prolongado, como eu já falei, né? É um paciente que não tem capacidade de mastigar. E apesar dele só estar dormindo, constantemente ele está gastando energia, né? O corpo respirando, o corpo metabolizando o sangue, entre outras coisas, medicação ou o tipo de nutrição que ele está tomando, está fazendo com que o corpo dele gaste energia. E com isso, ele precisa ser alimentado. Mas como a boca está comprometida, a deglutição, a mastigação está comprometida, a via enteral ela é aconselhada. Aqui eu trouxe também uns
outros exemplos de quando a ingestão oral ela é insuficiente. Por exemplo, queimaduras, traumas, septicemia, depressão grave, câncer, doenças cardiológicas e respiratórias, alcoolismo crônico. Então, eu falei aqui, como vocês podem ver no tema, ingestão oral insuficiente. Quer dizer que esse paciente, ele tem a capacidade de usar a via oral, mas nesse momento ela é insuficiente. Quer dizer que ela não traz todo o benefício, ela não consegue absorver 100% do nutriente que eu estou ofertando ao meu paciente. Então, eu tenho que prestar atenção. Será que, de fato, um paciente queimado, um paciente traumático, um paciente que tem uma doença cardiológica respiratória, eu vou forçar tanto esse paciente quando eu posso usar uma outra alternativa? Por mais que eu tenha que forçar ele a usar a via fisiológica. Mas, nesse momento, eu tenho que pensar muito também no psicológico do meu paciente, né? Porque se ele tiver debilitado e ele não tiver uma boa aceitação, isso vai complicar tanto a evolução dele. Então, a gente tem que ter um olhar muito crítico e sensível para o que a gente vai aceitar como conduta para esse paciente. Como vocês podem ver também, eu trouxe aqui algumas outras dificuldades de acesso no trato gastrointestinal. Então, aqui tem lesões da face da mandíbula, câncer de boca, cirurgia de esôfago, deglutição comprometida, síndrome do intestino curto, síndrome de má absorção, a pancreatite, doenças inflamatórias intestinais, câncer, efeitos colaterais da quimioterapia e diarreia crônica não específica. Me fugiu agora o termo RT, por isso que eu não falei. Tá na minha cabeça, mas eu não consigo falar. Depois, se eu conseguir lembrar, eu vou falar para vocês, certo? Radioterapia, perdão. Então, esses são alguns pontos que eu trouxe para vocês que falam um pouco a respeito do que seria a complicação ou a dificuldade de acesso à boca. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que tem algumas coisas que, se eu forçar o paciente a usar a via oral, isso vai trazer dor, vai trazer trauma, vai trazer rejeição, vai trazer muitas complicações para ele. Então, eu vou ter um olhar muito crítico, clínico e óbvio para ver que o meu paciente ele não pode ter acesso à via oral e que, no momento, eu vou ter que escolher a via enteral para que ele possa ter maior aceitabilidade da dieta no momento. Então, como iniciar essa dieta, né? Como iniciar essa terapia, melhor dizendo. Então, após a estabilização hemodinâmica e do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. Então, eu vou ter o primeiro contato com o meu paciente, com o prontuário, eu vou ver qual é a patologia dele, eu vou ver como é que ele está no momento, como foi que ele chegou no hospital, para ver se teve uma evolução ou uma piora do seu quadro, né? E depois que eu conseguir, literalmente, estabilizar esse paciente, eu vou ofertar a nutrição, né? Que deve ser menos de 48 horas. Eu tenho que, não importa se as primeiras 24 horas ele está lá e está passando fome, no momento eu tenho que priorizar o estado hemodinâmico dele, não pensar só em dar comida. Mas quando ele estiver estável, eu vou iniciar a nutrição e depois eu tenho que observar para ver se não vai ter nenhuma complicação. Que seria essa complicação? Qual seria, na realidade? Poderia ser uma sepse, uma infecção hospitalar, uma intolerância a determinado alimento, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o método de início dessa terapia. Eu preciso estudar bastante o meu paciente para que eu não possa tomar nenhuma conduta que vai trazer algum malefício. Essas são funções, sim, do nutricionista, mas isso não quer dizer que o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou outros profissionais, eles não tenham que saber isso. É importante que eles possam ter o mesmo olhar, para que a equipe ela possa, tipo, trabalhar com a mesma língua, o mesmo idioma. Então, quando a nutricionista não estiver disponível no contato com o paciente, é o técnico, é o enfermeiro que vai estar lá, né? Disponibilizando ajuda, atenção,
ofertando medicação. Então, tudo isso é importante para que vocês entendam como trabalhar e como agir em determinada situação. Então, quando eu vejo as contraindicações, vamos lá. Quais seriam algumas contraindicações da terapia interal? Quando eu vejo que tem alguma coisa que pode trazer a não aceitação da dieta para o meu paciente. Por exemplo, eu tenho uma obstrução mecânica no trato gastrointestinal, como vocês podem ver aqui. Eu posso ter uma lesão no meu intestino, hemorragia, uma úlcera, enfim, uma sensibilidade, algo que vai fazer com que eu não consiga acessar essa via. Essa obstrução mecânica pode ter sido um tiro, uma cirurgia, enfim, algo que fez, que lesionou uma parte do organismo. Isso é uma obstrução, é um obstáculo. E no momento, infelizmente, a minha via interal talvez ela não seja indicada, por mais que o paciente ele precise comer, eu vou ter que analisar qual é a melhor terapia no momento. Quando eu tenho um refluxo gastroesofágico intenso, o refluxo é justamente aquele retorno do conteúdo gástrico, né? E se eu vejo que o meu paciente ele está tendo ou ele tem problema de refluxo, né, devido àquela deficiência no esfíncter esofagiano, isso vai fazer com que o meu paciente ele tenha complicações, ele lesione o seu esôfago, as paredes devido ao ácido do estômago. Isso vai trazer um trauma, vai trazer raiva, ele não vai querer se alimentar. Então, é contraindicado se eu vejo que esse paciente pode sofrer a broncoaspiração ou coisa do tipo. Se eu tenho um ilho paralítico, ou seja, uma parte do meu intestino deficiente, lenta, parada, né? Hemorragias no gastrointestinal, vômitos e diarreias severas também, porque eu estou vendo ali que meu paciente ele está constantemente, por meio do vômito e da diarreia, perdendo nutrientes, perdendo água, perdendo minerais, né? E se eu continuar ofertando alimento, a gente sabe que a pessoa que está vomitando não é a comida que vai curar o vômito. Quanto mais a gente der comida, mais ele vai vomitar, né? Então, eu vou usar a lógica e dizer, não, nesse momento, a terapia interal, ela não é indicada para esse paciente que está com esse tipo de coisa, com esse tipo de sintoma, né? Enterocolite severa, né? Que é justamente as bactérias ou algumas infecções que o indivíduo ele pode estar suscetível, principalmente no ambulatório, no hospital, né? A imunidade já está baixa com a patologia. Aí você tem que ter cuidado com todo esse manuseio de tudo com esse paciente, né? Doenças terminais, a maioria das vezes, não é indicado fazer com que o paciente sofra com um tubo dentro do seu nariz, dentro do seu estômago, se já está no fim, né? Às vezes são mais cuidados paliativos para que esse paciente ele possa terminar a vida de uma maneira menos trágica, menos dolorida, vamos dizer, né? Porque trágico é. Ausência de trânsito intestinal total localizado e pancreatite aguda severa. Então, esses são alguns pontos que vocês podem ver que chega a ser uma contraindicação do uso, né? E quais seriam as vias de acesso? É bem importante vocês prestarem atenção nesse ponto, porque as vias de acesso é que vão diferir ou é que vão responder de acordo com o que eu discerni do meu paciente. Então, como vocês podem ver aqui, a via de acesso ela é introduzida com uma sonda que se conecta a um equipamento, o qual é conectado ao frasco da dieta. Então, eu gosto de dizer, considerar que são 4 tipos de vias na via interal, né? Por exemplo, tem a via nasogástrica, que como vocês podem ver aqui no desenho, pode até se aproximar mais da tela para vocês prestarem bem atenção. Acredito que vocês já tiveram contato também com esse assunto, então eu vou estar só reforçando. Então, na via nasogástrica, já está dizendo naso, de nariz, né? E gástrica, de estômago. A sonda é passada pelo nariz e se direciona até o estômago. Na via nasoentérica, a sonda é passada pelo nariz e se direciona até o intestino delgado. Então, já está dizendo naso, nariz, entérica de intestino. E leva em consideração que esse tipo de acesso, ele deve ser por um período de menos de 6 semanas. Se eu vejo que
eu estou com um paciente no hospital, na UTI, enfim, e passei de 6 semanas e o paciente não teve evolução, o paciente continua complicado, eu vou mudar a minha via de acesso, né? Então, a gente tem a gastrostomia, que é justamente a sonda implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício, que é o estômago, diretamente no estômago. Então, vocês podem ver que a cirurgia é feita abrindo um orifício, né, no estômago e a sonda entra, não passa pelo nariz, ela vai direto nesse estômago, aqui no estômago. E a jejunostomia, a sonda ela é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício também, que é estômago, diretamente no intestino delgado, no jejuno, que é uma parte do intestino. O intestino delgado ele é dividido em partes, né? O jejuno é uma delas. E aí, vocês lembram que as duas primeiras, a nasogástrica e a nasoentérica, ela é usada no período inferior a 6 semanas. Essas vias, gastrostomia e jejunostomia, ela é utilizada no período superior a 6 semanas. Então, se eu entro numa sala de hospital e eu vejo que o meu paciente ele está usando uma nasogástrica, significa que eu posso ter muitas interpretações ali. Nesse momento, se eu vejo que ele está tendo uma nasogástrica, eu vejo que é um paciente que não pode usar a cavidade oral, mas eu vejo que ele tem ainda o órgão estômago que está trabalhando ainda, né? E eu vejo que não faz tanto tempo que esse paciente está nesse tipo de via de acesso, né? Agora, se eu vejo que o meu paciente ele já está usando uma jejunostomia, eu vejo que essa parte aqui do trato gastro dele está comprometido, porque senão ele estaria usando um acesso que passasse por aqui. Pode ser comprometido o quê? Por uma lesão, por um câncer, por algumas outras complicações que a gente viu nos slides anteriores. E acredito, e a gente vê também que já passou de 6 semanas. Então, um paciente que está bem mais crítico do que aquele que está usando uma via nasogástrica ou uma nasoentérica. Então, esses pontos a gente deve levar em consideração. Então, eu fiz aqui um mapinha só para vocês se situarem um pouco sobre qual conduta eu devo utilizar, falando um pouco sobre a via interal ou parenteral, que a gente vai falar no outro vídeo. Descartando aqui a via oral. Por exemplo, se eu tenho um trato gástrico funcionante, mas a minha boca não funciona, mas o estômago e o intestino funciona, se ele não funcionar, eu vou usar a parenteral, que isso a gente vai ver nas outras aulas. Agora, se ele funcionar, mesmo que a boca não funcione, eu posso usar a interal. Aí eu vou ter a divisão. Menos que 6 semanas, mais que 6 semanas. Se eu estou vendo que esse paciente ele tem risco de aspirar, eu não vou usar determinada via de acesso. Se eu vejo que ele tem risco de aspirar, eu vou usar outra via de acesso, para que isso não possa trazer, como eu falei, rejeição, trauma ou complicações para esse paciente. Do mesmo jeito aqui, se ele está usando a interal e eu vejo que já passou de uma quantidade de semanas, se eu vejo que ele não tem risco de aspiração, eu uso um tipo de via, né? Se eu vejo que ele tem risco de aspiração, eu tenho que ter cuidado para utilizar a via certa, né? Para que eu não traga essa rejeição, esse trauma para meu paciente. Então, em relação à localização da via gástrica, né? Que é aquela que passa pelo nariz e vai até o estômago. Então, vocês podem ver quais são algumas vantagens, que é mais fisiológica, tem maior tolerância às fórmulas, uma progressão mais rápida, grandes volumes em tempo curto e fácil posicionamento da sonda. Então, resumidamente, falando dessas vantagens, é que o estômago, ele vai poder trabalhar melhor, né? E a gente sabe que a digestão, o ácido clorídrico do estômago, ele tem uma grande influência na digestão. Então, se eu vejo que eu ainda posso usar esse órgão e que ele vai ajudar muito, vai otimizar muito o meu benefício da terapia nutricional, eu vou estar utilizando ela. E algumas desvantagens é justamente o risco de aspiração, né? O paciente ele pode ter uma regurgitação, vômito, a tosse, náuseas, né? Porque é um tubo que está dentro de sua garganta, sei lá, está mexendo lá. Então, isso pode trazer alguns anseios, ânsias para algumas pessoas que tentam arrancar, tentam se livrar disso, né? E
Em relação à nasoentérica, também temos as vantagens e as desvantagens, que tem o menor risco de aspiração, porque ela já está bem mais introduzida do que no estômago, né? Tem maior dificuldade para saída acidental, por exemplo, vou mexer o paciente, coisa do tipo, possa ser que a ação dela saia, ela se desloque, isso causa dor, isso causa trauma, isso causa uma rejeição. E também a nutrição, a só uma coisa aqui, voltando, que talvez eu não falei, né? Mas que, por mais que a via gástrica ela esteja localizada no estômago, também pode ocasionar uma movimentação da sonda. E essa movimentação, por mais que aqui seja um fácil posicionamento da sonda, não quer dizer que por ela é posicionada de maneira fácil, significa que ela não possa trazer alguma complicação. Então, vocês que são técnicos de enfermagem, que vai ter o contato com o paciente, que vai manuseá-lo, que vai trocar ele de lado e tudo, tem que ter muito cuidado para que isso não chegue a machucar o paciente de vocês. Voltando aqui um pouco agora para a nasoentérica, né? As vantagens, como eu já falei, né? Risco de aspiração, maior dificuldade para a saída da sonda e permite a nutrição enteral quando o reservatório gástrico não pode ser utilizado. Então, vocês sempre vão estar olhando no reservatório gástrico se está tendo um retorno gástrico, né? E muitas vezes a via de acesso específica, ela pode fazer com que esse retorno ele não volte, né? E isso é uma coisa boa, porque a gente vê que não está tendo nenhum resíduo que está ficando e esse paciente ele está trabalhando bem com o seu organismo. As desvantagens, como eu já falei, também o desalojamento acidental, e tem que ter muito cuidado, porque quem está mexendo no paciente é que paga o parto, né? Então, muito cuidado com aquelas pessoas que são desajeitadas, tem que pensar que ali é sua mãe e seu pai, tem que cuidar com muito amor, com muita atenção. Menor tolerância às fórmulas variadas e exigir controle maior na administração. Então, só aqui, falando um pouco sobre a via ainda nasoentérica, é uma via ideal quando se tem gastroparesia, que é justamente o retardo do esvaziamento gástrico, alto risco de aspiração e pós-operatório imediato. Então, é uma das, tipo assim, indicação ideal para quando o paciente está passando por determinado tipo de coisa. Então, vou reforçar mais uma vez. A regra é, se o trato gastrointestinal funciona, mesmo que parcialmente, use-o. Se a via oral ela não pode funcionar, mas a minha via, o meu gastrointestinal ele pode funcionar ainda, mesmo que parcialmente, quando ele fala, mesmo que não possa usar a boca, use a via interal, né? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre os métodos de administração com vocês, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa parte da aula, eu estou aberta e acessível para que vocês possam tirar dúvidas. Vou fazer 2 slides de via interal e provavelmente de via parenteral, porque é um assunto muito extenso. E o vídeo, para não ficar tão cansativo e para ter um limite de tempo, para vocês também se localizarem melhor e estudarem, eu vou trabalhar dessa forma, tá, gente? Obrigada.